Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre dois grupos, que é o grupo dos protozoários, reino protista, e o grupo dos fungos, reino fungi. Vamos lá! Começando com os protozoários, características gerais que eles apresentam. Eles possuem a célula com núcleo, guardando material genético, então por isso são chamados de eucariontes. Eles são unicelulares, eu não tenho protozoário pluricelular, tá bom? A gente vê aqui nessas duas imagens que são organismos formados por apenas uma célula. Eles são heterótrofos, eles se alimentam de matéria orgânica no meio e até de outros protozoários, se alimentam de bactérias, então eles mantêm ali o equilíbrio ecológico do solo e a reciclagem de nutrientes por conta desse hábito alimentar que eles apresentam. A gente encontra protozoários em ambiente terrestre úmido, tá? Ele precisa da umidade nesse solo para conseguir sobreviver, mas a maioria deles nós encontramos no ambiente aquático, principalmente de água doce. Nós vamos ter também espécies parasitas, inclusive nós vamos ter várias espécies que causam doenças graves no homem, que daqui a pouco a gente vai ver, tá bom? Reprodução dos protozoários. Os protozoários eles podem fazer tanto reprodução assexuada como sexuada. Na reprodução assexuada, nós vamos ter dois tipos, a divisão binária e a divisão múltipla. Aqui em cima a gente vê a divisão binária, tá bom? Em que o indivíduo vai duplicar tudo que tem no seu interior, inclusive o material genético, e depois ele se divide ao meio. Então, esses dois aqui no final são cópias idênticas desse inicial aqui, são clones, desse protozoário inicial. Então, aqui eu não tenho variabilidade genética, ok? Na divisão múltipla, que é essa segunda ilustração aqui, o que vai acontecer é o seguinte: o núcleo da célula vai sofrer divisões sucessivas, ele vai se dividir várias vezes, Então, aqui eu tenho uma célula com vários núcleos já formados. Isso a gente chama de mitoses sucessivas, para formar esses núcleos aqui dentro desta célula. E depois que ela forma esses vários núcleos, aí sim ocorre a divisão do citoplasma, cada núcleo fica com uma parte desse citoplasma e no final nós temos várias células, que também são idênticas à célula inicial, porque é o mesmo núcleo que se dividiu, então o material genético é o mesmo, também não tem variabilidade genética na divisão múltipla. Já na reprodução sexuada, ocorre por meio da conjugação. Bactérias também fazem isso. Os protozoários eles têm dois tipos de núcleos. O macronúcleo, que é esse maior aqui, que eu estou grifando. Os macronúcleos, eles são responsáveis pelo metabolismo da célula. Então, tudo que vai acontecer aqui no interior da célula vai ser regulado pelos macronúcleos. Os micronúcleos são utilizados apenas na hora desse tipo de reprodução, da conjugação. Cada um dos protozoários vai duplicar os seus micronúcleos e depois vai doar um micronúcleo para o seu parceiro. Vai se formar uma ponte aqui, citoplasmática e tal, e aí eles vão acabar trocando micronúcleos. Esse tipo de reprodução por conjugação não gera descendentes, Vai iniciar com dois e vai terminar com os mesmos dois. O que acontece aqui é a troca de micronúcleos vai aumentar a variabilidade genética da espécie. Depois que eles trocam de micronúcleos, eles se separam e cada um vai fazer, então, a divisão binária para agora gerar descendentes. Só que eles vão estar já com o seu material genético, misturado, ampliado, e assim evita-se que essa espécie entre em extinção. Classificação dos protozoários. Eles são classificados de acordo com a sua forma de locomoção.
em flagelados, sarcodíneos, que também são chamados de risópodes, ciliados e esporozoários. Aqui nessa primeira imagem, nós temos os flagelados, né? Eles vão se locomover utilizando o flagelo, eles batem o flagelo e aí eles conseguem se locomover. Aqui embaixo nós temos os ciliados, quase não dá para ver os cílios, mas ao redor da membrana plasmática da célula eu tenho vários ciliozinhos, que são como se fossem pelinhos, que eles movimentam também para se locomover. Os sarcodíneos ou risópodes são esses aqui, ó, as amebas. As amebas, elas se locomovem estendendo pseudópodes, né? Então, aqui nós temos, né, parecem dedos, né, que as amebas expandem justamente para se reproduzir. Deixa eu voltar aqui para ver se dá para... Aqui agora. Então, aqui a gente está vendo, né, o flagelado batendo seu flagelinho para se locomover. Aqui a gente vê os ciliados batendo os cílios para se locomover. E aqui a gente vê as amebas, ó, estendendo pseudópodes. Eles empurram o citoplasma, né, em direção à membrana plasmática, e aí a membrana plasmática vai se expandindo, né? Isso aqui são os pseudópodes, e assim ela consegue se locomover. Já os esporozoários não possuem nenhuma estrutura de locomoção. Aqui a setinha está indicando o esporozoário dentro de uma célula hospedeira. Essas células aqui são células sanguíneas animais que estão sendo parasitadas pelos esporozoários. Então, o esporozoário entra no corpo do animal e aí ele procura logo uma célula sanguínea, ele entra na célula sanguínea e aí sim ele se locomove pelo corpo, né, utilizando essa célula, já que as células sanguíneas correm por dentro desses vasos sanguíneos e vão a todas as partes do corpo, né? Então eles usam o mecanismo da célula para se locomover. Importância médica dos protozoários. Então, eu falei no início que eles podem causar muitas doenças, inclusive doenças graves nos seres humanos. As doenças são a leishmaniose ou úlcera de Bauru, são aquelas feridas bem grandes que se formam na pele, né? Principalmente nas pernas das pessoas que são picadas pelo mosquito que transmite, né, o parasita. Nós temos a doença de Chagas, que é a do coração, que deixa o coração grande, né, que é transmitido pelo barbeiro. Nós temos a amebíase, nós temos a malária e nós temos a tricomoníase, tá? Então, a leishmania SP, o que é SP, professor? É São Paulo? Não, não é São Paulo. SP significa espécies, tá? Então, são várias espécies do gênero Leishmania, que é um protozoário flagelado que causa a leishmaniose, tá? A leishmaniose, a leishmania, o protozoário, é transmitido pela picada de um mosquito. O Trypanosoma cruzi é outro protozoário flagelado que causa a doença de Chagas. O Trypanosoma cruzi é transmitido pelo barbeiro. Trichomonas vaginalis, né? O protozoário que está no ambiente, né? Principalmente na areia, então a gente não deve ficar sentado muito na areia, né, de praia, pode estar em banheiro público também e causa infecções nas partes íntimas da mulher. A Entamoeba histolítica é uma espécie de ameba, né, um sarcodíneo que se locomove por pseudópodes, que vai causar amebíase. A amebíase tem vários sintomas, o principal deles é a diarreia, né, e dores abdominais. Nós temos outras espécies de ameba, algumas são de vida livre e outras vivem no nosso intestino, né? Tem uma espécie de ameba que vive no nosso intestino, mas que não causa nenhum mal para a gente. O Plasmodium SP, ó, várias espécies de Plasmodium, que é um protozoário esporozoário, vão causar a malária. O Plasmodium também é transmitido por um mosquito, tá? Então aqui a gente tem somente alguns exemplos, né, de protozoários que causam essas doenças aí que podem ser graves no ser humano.
Agora vamos de fungos. Reino fungi, características gerais. São eucariontes, célula com núcleo. A gente pode encontrar fungos microscópicos, e aí eles vão ser unicelulares. E nós temos os macroscópicos, que vão ser multicelulares, tá bom? Eles são heterótrofos, isso mesmo, fungo não é planta, planta faz fotossíntese, planta é autótrofa, já fungos não, os fungos são heterótrofos. Eles são chamados de decompositores, eles decompõem a matéria orgânica do meio ambiente, tá? Então, quando tem um tronco morto, né, caído no meio da floresta, se você for observar com atenção, ele vai estar cheio de fungos em cima dele. O que é que o fungo está fazendo ali? Está decompondo a madeira, né? Então, eles são os grandes lixeiros da natureza, eles reciclam a matéria orgânica morta, né, principalmente no meio ambiente. Atualmente, existem cerca de 60 mil espécies descritas na ciência, sendo que tem uma estimativa que ainda falta a gente conhecer e descobrir cerca de 1 milhão de espécies de fungos, né? Só que a gente só vai conseguir conhecê-los se a gente conseguir frear o desmatamento, né, as queimadas, porque eles são organismos super sensíveis. Eles precisam de ambientes quase que intocados para conseguir sobreviver, né? Eles precisam de umidade, então se eu retirar a floresta, eu retiro a umidade, e aí eles acabam morrendo. E eles são super importantes para a gente, daqui a pouco a gente vai ver por quê. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Os macroscópicos produzem essa estrutura que a gente conhece popularmente como cogumelo, mas na ciência a gente chama de corpo de frutificação. Aqui embaixo nós temos os microscópicos, né? Aqui a gente tem tanto fungo em cima desse pão que a gente consegue visualizar, mas a gente não vê as principais estruturas, a gente só vê essa mancha acinzentada, né? Se a gente for olhar o microscópio, nós iremos ver as estruturas que formam esse fungo. Fungos não são plantas. Vamos fazer uma comparação rapidinho aqui entre plantas e fungos? Ó, plantas realizam fotossíntese, fungos não, né? Eles nem clorofila têm, eles vão se alimentar de matéria orgânica morta ou viva, né, que está ali no ambiente. As plantas são autótrofas, os fungos são heterótrofos. E uma coisa interessante aqui para falar dos fungos é que a digestão deles acontece fora da célula. Ele elimina substâncias que vão fazer a digestão, né, dessa matéria orgânica no tronco, por exemplo. Eles vão eliminar substâncias em cima dessa madeira, desse tronco, que vai dissolvendo, né, esse tronco aos poucos, e ele vai só absorvendo, né, as substâncias que vão se dissolvendo, né? Então ele se alimenta de matéria orgânica morta ou viva. Você já ouviu falar de pano branco, né? Aquelas manchinhas brancas que aparecem na nossa pele. Aquilo ali é um fungo, né? A nossa pele, ela é composta por matéria morta, né? Nossa pele são células mortas, então os fungos se estabelecem ali em cima da nossa pele para se alimentar dela. As plantas apresentam celulose na sua parede celular. Os fungos, eles também possuem parede celular, só que não é composta por celulose. Essa parede celular do fungo é composta por quitina, né? Quanto mais quitina a parede celular do fungo tiver, mais durinho ele vai ser. A quitina a gente vai encontrar também no exoesqueleto dos artrópodes. Então guarda aí essa palavrinha quitina, que a gente vai falar mais dela quando formos estudar artrópodes. As plantas, elas armazenam amido, né, nos seus tecidos. O amido é um carboidrato de reserva energética. Então, toda vez que a planta precisa produzir mais energia, ela pega esse amido armazenado. Já os fungos vão armazenar glicogênio, também outro carboidrato de reserva energética. Assim como os animais também armazenam
carboidrato na forma de glicogênio. Quando a gente precisa produzir energia, a gente pega esse glicogênio armazenado para produzi-la. A mesma coisa o fungo faz, tá? Então, fungo não é planta. Classificação dos fungos. Eles são classificados em bolores, leveduras e cogumelos. É uma classificação simplificada, tá, pessoal? Lá no ensino médio a gente vai ver como que é feita essa classificação de verdade nas classes direitinho. Então aqui vocês só bastam saber que eu vou ter bolores, leveduras e cogumelos. Os bolores são esses aqui de cima, ó. Essas manchinhas escuras no queijo, né? A gente encontra também bolor no pão, quando o pão está mofado. Então, são aquilo ali, aquele mofo é um bolor, né? Um fungo. Nós vamos ter as leveduras, que são unicelulares. As leveduras elas têm uma importância econômica imensa, porque a gente utiliza as leveduras para produzir pão, para produzir bebidas alcoólicas, para produzir laticínios, né? Alguns tipos de laticínios. Então, a gente tem importância econômica aqui. A outra importância econômica está nos cogumelos, que a gente se alimenta, né? A gente usa hoje em dia muito cogumelo na nossa alimentação, graças aos povos orientais que trouxeram esse hábito para a gente. Então, aqui nós temos os cogumelos que vão produzir o que a gente chama de corpo de frutificação. O cogumelo, na verdade, é o corpo de frutificação. Além dessa digestão extracorpórea que eu falei para vocês já, né, que ele vai eliminar substâncias que vão digerir fora do corpo a matéria orgânica e depois ele só faz absorver, a outra característica está justamente no corpo desse fungo. Aqui, o fungo é formado por hifas. Hifa é um conjunto de células, essas aqui que eu estou marcando, né? Então, aqui eu tenho um conjunto de células que vão formar uma estrutura maior que eu chamo de micélio. Então, o micélio é um conjunto de hifas. As hifas são as células que vão formar o fungo. Esse micélio ele pode ser imenso, né? Ter tamanho aí de um campo de futebol completo. Só que a gente não consegue ver. Esse micélio ele se desenvolve ou abaixo do solo, ou para dentro de um tronco caído. A gente não consegue visualizá-lo. A gente vai conseguir visualizar o fungo quando ele produz o corpo de frutificação, que é o cogumelo. Ele só produz o corpo de frutificação na época de reprodução. Aqui nessa parte de baixo, que a gente chama de lamelas, né, do cogumelo, vão ser produzidos esporos. Esporos são células reprodutivas. Esses esporos são liberados no ambiente e acabam sendo levados pelo vento. Ou então esses esporos podem cair no corpo de um animal. Se for uma mosquinha, por exemplo, que pousar, né, aqui em cima desse fungo, ela vai ficar cheia de esporos. E como ela voa, né, ela voa e sai espalhando, né, pelo ambiente esses esporos. Onde os esporos caírem, se for num ambiente úmido e sombreado, que é o que o fungo gosta, ele vai germinar e dar origem a novas hifas, a um novo micélio, tá? Então, essa daqui é a característica do corpo dos fungos multicelulares. Líquens. O que são líquens? Os líquens são associações entre fungos e algas unicelulares. Aqui nessa imagem a gente está vendo o fungo, o corpo do fungo. Né? Aqui a gente consegue visualizar o micélio, né, desse fungo. E aí dentro dele eu vou encontrar algas unicelulares. O fungo e a alga vive em associação que a gente chama de mutualismo, porque um não vive sem o outro mais. Né? O fungo não vive sem a alga não vive sem o fungo. O fungo, ele dá para a alga abrigo, né, proteção, ele dá água, né, porque o fungo ele gosta de umidade, então ele acaba dando essa água para a alga. E a alga, ela faz fotossíntese, então ela produz grandes quantidades de matéria orgânica e um pouquinho dessa matéria orgânica que ela produz, ela acaba dando para o fungo. Então é uma relação de troca, um beneficia
o outro, tá? A gente encontra líquens nos troncos das árvores, principalmente essas árvores vão estar na margem, né, de rios, de lagos, de igarapés, porque o fungo precisa de bastante umidade. A gente encontra líquen também nos troncos lá no meio da floresta, porque a floresta é bastante úmida, né? Então, se eu encontro líquen, significa que aquela floresta está saudável, né? Ele está sobrevivendo ali, ele é super sensível a mudanças ambientais, então ele é um indicador da qualidade ambiental. Se tem fungo, se tem líquen, é porque o ambiente está saudável. E para a gente terminar a aula de hoje, vamos falar de fungicultura. É a cultura de fungos, ou seja, fazendas de fungos destinadas à alimentação, porque a gente tem uma grande quantidade de fungos comestíveis. Aqui eu tenho alguns exemplos dos fungos que a gente acaba utilizando aqui no Brasil, né? Nós temos o fungo, que é esse aqui, nós temos o sec, que é esse aqui, o portobello, o shimeji, que é delicioso, nós temos o cogumelo do sol, que é utilizado como medicamento, o champignon, que a gente usa no estrogonofe, o shiitake, enfim. São vários tipos de cogumelos que a gente usa na nossa alimentação hoje em dia aqui no Brasil. Além das propriedades nutricionais, porque eles são ricos em sais minerais, são ricos em vitaminas, são ricos em proteínas, eles também têm propriedades medicinais, eles produzem substâncias que fazem bem para o nosso corpo, que podem até curar alguns tipos de doenças. Inclusive, o primeiro antibiótico da história foi descoberto por meio de um fungo, né? O fungo cresceu lá na cultura de bactérias de um cientista e matou essas bactérias. Aí o cientista foi investigar e descobriu que esse fungo produzia uma toxina que matava as bactérias, e aí estava descoberto o primeiro antibiótico, né, que foi muito importante, porque nessa época morriam muitas pessoas por conta de doenças causadas por bactérias. Os fungos, eles são fonte de proteína limpa. O que eu quero dizer com proteína limpa? O gado, por exemplo, né, que dá o bife para a gente comer, para eu criar o gado, eu tenho que injetar hormônios, eu tenho que injetar antibióticos. Então, esses medicamentos, esses compostos químicos, acabam ficando ali na carne. Aí, quando eu vou consumir essa carne, eu acabo consumindo esses compostos químicos. Na criação de fungo, eu não preciso de nada disso. Então, por isso que ele é considerado uma fonte de proteína limpa, não tem aditivos químicos na criação do fungo. Eles são ricos em fibras, que mantêm aí a saúde do nosso sistema gastrointestinal, né? Então, os fungos são ótimas fontes alimentares, né? São super saudáveis e a gente deve consumi-los, né, na nossa alimentação. Beleza, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, até a próxima.